quais equipamentos eu compraria se tivesse R$ 2.000 para investir na Confeitaria Pet. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nessa quinta-feira, continuando aí algumas aulas anteriores que nós já havíamos conversado, como quais equipamentos são necessários para você ter na Confeitaria Pet. Claro que cada caso é muito individual e você tem que ter em mente quais são os seus planos aí para sua confeitaria, né? O que você pretende comercializar? Você quer começar fazendo todos os tipos de petisco, apenas bolos de aniversário, já ir aí migrando para a alimentação natural? Então tem muitas dúvidas aí sobre esse assunto e, como eu já comentei, é muito individual de cada caso. Você tem que observar quais são aí os equipamentos necessários. Não adianta você comprar um grande equipamento, né? E aí não ter a utilização, acabar gastando mais gás ou mais luz, né? Então, ter um equipamento grande que você não tenha demanda para suprir essa necessidade, tá? Sejam bem-vindos. Estava bastante ansiosa para conversar com vocês sobre esse assunto. Olha só, elogio logo cedo, muito obrigada. Quero conversar aqui, né? Porque é muito difícil para mim recomendar vocês a comprar algum tipo de equipamento não entendendo exatamente quais são os seus planos aí. Você está trabalhando apenas com biscoito? Qual é o seu volume de venda? Então, hoje eu separei aqui uma aula um pouco diferente, tá? Uma aula bem informal aí pra gente poder realmente conversar sobre esse assunto e, mais que tudo, eu poder aí mostrar algumas opções, né, para você decidir o que melhor lhe atende. Então, vamos lá. Primeiro equipamento que eu quero conversar aqui com vocês é o fogão, né? Então, assim, a maioria das pessoas que estão começando na Confeitaria Pet, elas já estão ou trabalhando aí juntamente com um outro tipo de negócio, ou então até mesmo dentro da cozinha da sua casa, né? Então, pensa bem na necessidade. Um fogão, para você que está trabalhando com alimentação natural, por exemplo, é essencial. Mas se você está apenas produzindo biscoitos e alguns tipos de petisco ou bolos de aniversário, um forno acaba sendo bem mais interessante quanto a investimentos, né? Claro que a gente utiliza sim o fogão, mas nós temos algumas alternativas, como até mesmo fogões industriais com uma boca, gente. Então, existe a opção com uma, com duas, com quatro, com 8, né? Tem que ver realmente qual a sua necessidade. Carol, e qual o custo, né? Qual o custo de um fogão industrial? Então aí, a gente tem a opção, por exemplo, de um fogão industrial com forno já, que ele vai estar aí numa média de uns R$ 1.000, tá, pessoal? Então você pode aí colocar um equipamento já de duas formas, né? Inserindo aí já um fogão com um forno, que existem esses fogões industriais com o forno embaixo. Ou então comprar separadamente esses equipamentos, tá? Então assim, com R$ 2.000 para investir, né? Vamos ser sinceros, tá, pessoal? Existem fornos, né, que custam aí em torno de 5, 10, 15 mil reais, se a gente estiver falando em um forno muito grande. Então aqui a ideia, né, com esses R$ 2.000 é para quem realmente está iniciando, né? Então eu gostaria de mostrar que é possível, né, você investir apenas R$ 2.000 em equipamentos e ter um resultado muito bacana. Mas você tem que pensar exatamente onde investir esse dinheiro. Por isso que eu preciso falar todas essas opções para você, tá, pessoal? Então, assim, ó, o fogão, existem esses fogões com forno, né, a partir de R$ 1.000, mas você já consegue comprar aí um fogão com 4 bocas. Detalhe, a gente não está falando de equipamentos usados, né? Ontem mesmo eu recebi num grupo de WhatsApp que eu tenho daqui da região, tinha aí alguns fornos de 4 bocas, ou fogão de 4 bocas com forno, que estava em torno de R$ 700. Então, também tem essa questão aí para você poder pesquisar, né, esses orçamentos, né? Claro que
sempre quando você for comprar equipamentos usados, procure a referência, conheça um pouco com o que essa pessoa trabalhava, né? Por exemplo, eu vi esses dias também uns fornos para vender, mas eles não trabalhavam com alimentação. Esses fornos, né, eram para uma questão aí de secagem de outros tipos de produtos químicos. Então, jamais, né, compraria um equipamento para produzir qualquer tipo de alimento, não só pet, mas também humano, para principalmente vender dentro de um equipamento desses. Então, prestem bastante atenção. E esses fogões industriais que eu estou comentando aqui, de duas bocas, olha, pessoal, você encontra eles por em torno aí de 190 até 250 reais, você já encontra de 2 bocas, tá? Então, aí é uma alternativa para quem quer, né, trabalhar com uma boca de fogão industrial, mas não tem aí uma grande demanda ainda com esse tipo de produto, seja para uma alimentação natural ou então até mesmo que petiscos que exigem aí a cocção no fogão, né? Já falando de forno, existem também fornos, né, elétricos, por exemplo, que são fornos aí que a gente encontra até mesmo para o pessoal aí utilizar em casa, né, que são bons equipamentos sim para trabalhar na confeitaria pet, né. Mas esses fornos eles vão custar em torno de 400, 450 reais. Você tem a opção também desses fornos com esteira. A partir de 790, 800 reais você já encontra bons equipamentos que vão aí te dar possibilidade de fazer um maior volume de produto, né? Principalmente aí falando na questão de biscoitos. Não são equipamentos muito grandes, né? Que vão aí te atrapalhar na questão de você não poder produzir uma pouca quantidade, ter um consumo muito alto, né? Elétrico ou então a gás. Então, uma opção aí para quem também está começando. Então, como eu comentei aqui, os fornos eles iniciam a partir de 400, 450 reais, né? Forno simples, que você pode aí sim ter um resultado muito bacana de petiscos. Eu já testei em todos os tipos de forno, inclusive nos forninhos menorzinhos, sabe aqueles forninhos, claro, né? Para a questão de comercialização não funciona, mas esses forninhos menorzinhos que custam em torno de 180 reais e o biscoito, por ser aí apenas o processo de secagem, ele sai um produto final de muita qualidade, tá? Então, essa questão aí de demanda é o principal sempre para você pensar quando estiver produzindo aí na confeitaria pet. Deixa eu ler aqui O forno da Progás é um bom investimento, faço petiscos e buffet pets com as receitas top da chefe de animais. O forno da Progás é um ótimo equipamento, tá, pessoal? Durante aí minha experiência, né, os fornos que eu trabalhei e recomendo muito inclusive da Progás, né, falando aí de fornos industriais, e outro também é da Prática, né, a Prática aí, ela tem equipamentos elétricos e a gás, né, mas os equipamentos elétricos dela são fantásticos, a manutenção é muito bom de preço também para fazer essa manutenção, e também é um equipamento aí que não tende a dar tanto problema, né? Claro que todo equipamento exige manutenção, exige aí o processo de limpeza adequado, né? E exige aí a gente também, às vezes, fazer uma regulagem dos fornos, dos fogões, enfim. Mas isso é uma manutenção periódica que deve ser feita em qualquer tipo de equipamento, tá? Mas em questão da marca, o forno é muito boa sim, tá, pessoal? E quando vocês forem comprar, procurem, né? Claro, fornecedores que possam te informar sobre esses equipamentos, principalmente quando a gente está falando de equipamentos mais caros, tá, pessoal? Para o fornecedor entender o que você vai produzir e também poder te dar as dicas aí em questão de tempo, se aquele produto é adequado para o teu tipo de matéria-prima, né? Por exemplo, existem fornos que são aí com vapor, que são ótimos para fermentação, para outros tipos de massa, mas na confeitaria pet acaba sendo um desperdício mesmo, e você vai acabar nem instalando muitas vezes esse equipamento na parte de fazer o vapor aí. Então são detalhes, né, que você tem que conversar assim com o teu fornecedor para também seu dinheiro, né, ser bem investido. Um ponto que eu acho que todo mundo que trabalha na confeitaria pet trabalha com biscoitos, né? O biscoito é atrativo para o cliente, para os tutores, a gente consegue fazer uma infinidade de sabores também. Então, um cilindro elétrico com certeza entraria na minha lista, tá, pessoal? Também existem cilindros aí, né, a partir
alguns cilindros de 2, de 5 mil reais, mas a partir de R$500 você já acha bons cilindros elétricos, tá? Que vão aí te auxiliar muito no seu processo, vão diminuir muito o seu tempo de produção, vai trazer uma padronização para os seus biscoitos, tá, pessoal? Então, com certeza, o cilindro, tô vendo aqui a Júlia perguntando da maceira. Eu vou falar o porquê que a maceira não entraria na minha primeira parte de investimentos. Primeiro, os biscoitos, né, da confeitaria PET, diferente aí de massas da gastronomia humana, não são massas que você precisa sovar ou então fazer esse processo por horas e horas e horas, tá? Apenas a mistura da massa já é suficiente para você ter aí um produto de qualidade e vai ter elasticidade suficiente para você fazer todo o processo. Então, por isso, eu acredito que nosso cilindro é muito mais importante que a maceira. A maceira, quando você está fazendo um grande volume, mas um grande volume, acaba sim compensando, tá, pessoal? Mas para massas aí, onde você utiliza 2 a 3 quilos de farinha, entende? Eu acabo aí, acredito que a limpeza do equipamento, todo o processo acaba aí atrasando mais, tá? E até em questão de lavagem de equipamentos, né? Em questão de custos, enfim, do teu espaço, tem várias coisas que a gente precisa aí pensar para esse processo. Mas ótima lembrança aí, Ju, foi muito bom mesmo. Tem bastante gente que me pergunta sobre a maceira, mas por esse motivo eu realmente acredito que seja um investimento futuro na confeitaria PET, tá? Para quem está iniciando. E também a Pet Nala está perguntando a questão do desidratador, se é um bom investimento. Gente, é um investimento maravilhoso, mas assim, você tem que estar com um plano de ação para trabalhar com esse tipo de produto, né? Produto desidratados tem uma saída fantástica, uma aceitabilidade ótima, mas você já tem que estar aí preparado para entrar nesse mercado, tá? Então, é um bom investimento sim, mas como aqui tenho R$2.000 para colocar em equipamento, acho que eu tô balançando a câmera aqui, para quase cair. Como eu tenho R$2.000 aqui para trabalhar com alguns equipamentos, né? Então, nesse caso, né, eu não investiria inicialmente nesse tipo de equipamento. Outro equipamento que não deixaria de comprar também dentro da minha realidade da confeitaria PET seriam equipamentos de processar. O que são esses equipamentos de processar? Não só o processador que eu estou falando aqui, mas liquidificador, batedeira. Então, dentro da minha necessidade, eu escolheria o que é extremamente necessário, tá, pessoal? Então, assim, um mixer, existe mixer onde são 3 em 1 que você consegue ter esses 3 equipamentos, tá? Ou então, Carol, mas eu nem faço muito com processador, eu só estou fazendo biscoito, o máximo que eu uso é um liquidificador. Então, entre todos esses equipamentos, em vez de comprar um 3 em 1, como a minha utilização está sendo apenas em 1, eu investiria, então, um liquidificador, por exemplo. Então, assim, eu separaria desses R$2.000, R$500 para decidir quais seriam esses equipamentos para processar, liquidificar, que eu investiria dentro da minha realidade. Como eu comentei, com um valor menos que isso, você consegue aí ter o 3 em 1, por exemplo. O 3 em 1, ele é um bom equipamento? Ele é. Eu gosto bastante do mixer, né, que é o liquidificador, no caso, desse 3 em 1, e também da parte da batedeira. O processador depende muito o que você está processando, a quantidade que você fabrica. Então, assim, não, meu foco é bolo, eu quero fazer pasta americana. Aí, nesse caso, investe em um mini processador, tá? Tem um equipamento separado, é um equipamento que ele vai ter mais força, ele vai ter mais durabilidade. Então, dentro da realidade de vocês aí têm que medir qual será o melhor investimento. Claro que esses itens, né, esses equipamentos não são os equipamentos mais caros da cozinha, né? Mas com esse valor limitante de R$2.000, eu tomaria essa decisão. Investiria até em equipamentos mais simples, tá? No caso desses tipos de equipamentos, para aí poder ter um pouco mais de dinheiro para investir no forno ou então no fogão. E no cilindro, né, pessoal? Que são os 3 itens aqui que eu acho indispensáveis.
E outro item importantíssimo é uma seladora, no caso aí, quando você está fazendo biscoitos. E eu não estou nem falando de uma seladora a vácuo nesse primeiro momento, né? Estou falando realmente de uma seladora, onde a gente consegue aí selar os plásticos, né? Seja os plásticos zip, né? Quando vem um plástico zip, você fecha ele, né? Tô com longe agora. Você fecha ele ali e você faz a selagem na parte de cima. Então essa selagem traz bastante garantia para o tutor, né? Para o seu cliente e também traz aí uma segurança muito grande para o seu produto, tá? Então não deixaria também, no primeiro momento, de investir em uma seladora. Existe também a datadora, mas a datadora, né, eu dei uma olhada hoje na internet e ela tá em torno de 600 a 700 reais. Então, como alternativa nesse primeiro momento, eu utilizaria aí das etiquetas impressas, tá? Seja aí vindas de uma gráfica, né, de comunicação visual, ou então uma etiqueta já pronta, onde você escreve com a mão mesmo, tá? As datas de fabricação e de validade, porque realmente nesse valor de R$2.000, né, essa porcentagem aí, a gente está falando mais de 30%, né, do valor. Então, em primeiro momento, eu também deixaria para estar num outro momento aí esse investimento, tá, pessoal? Mas tem mais um equipamento aqui que não dá para deixar de falar, que são as balanças. Balanças. Existem balanças de R$30 até 5, 6 mil reais as balanças aí, né, pessoal? Então, também tendo a individualidade do seu negócio, pensando o que realmente você precisa. Em primeiro momento, essas balanças digitais suprem bastante a necessidade. Mas eu posso dar uma dica aqui importantíssima para vocês terem bastante segurança. Se vocês forem investir numa balança que tem esse baixo custo de 30 a 50 reais, comprem 2 balanças, tá? Isso porque quando você vai fazer a pesagem dos seus produtos, você precisa aí ter uma segurança. Como essas balanças, não é que elas não são confiáveis, né, pessoal? Mas como elas são a pilha normalmente aí, às vezes elas têm algumas oscilações. Então, nesse caso aí, se você for investir numa balança de baixo custo, já invista em 2 ou até de marcas diferentes, para você poder aí tirar a real dela mesmo, né, se ela está mantendo peso. Uma dica de balança aqui, pessoal. Como que você faz para ter certeza, para averiguar se está marcando, né, a quantidade certa, né? Carol, mas eu vou pesar o negócio aqui, como que eu vou saber se tem? Usem sempre alguma coisa base para ter esse peso, como por exemplo, um pacote de arroz fechado. Um pacote de arroz normalmente de 1 quilo tem mais o saquinho, né? Então normalmente ele vai dar 1,5 kg. Então tenham sempre algum tipo de matéria-prima ou alguma coisa fixa. Por exemplo, eu tenho uma xícara, eu tenho uma bolinha, eu tenho alguma coisa específica para sempre fazer essa pesagem. É a garantia que você está aí com o equipamento certinho e também a tua segurança que vai pelo cliente, né? Então, assim, existem muitos equipamentos que a gente poderia comentar aqui, mas eu também acho que a gente precisa ser bem sucinto, né, quando a gente está falando aí em questão de investimentos. Tenho vários equipamentos, né, que apenas com R$2.000 aí a gente poderia comprar um equipamento, né, ou até mais, né, pessoal? Então, se você tiver um baixo investimento aí para fazer na parte de equipamentos, garanta os equipamentos que você vai ter mais utilidade, né? Então aí, repetindo, né, falando da questão de biscoito, ter um forno bom, ter um cilindro bom, é mais importante que você ter um fogão industrial, né, pessoal? Ou então ter aí materiais que não vão fazer a diferença no seu processo, né? Ó, Cão Food Gourmet. E qual balança é boa para comprar? Gente, tem tantas e tantas balanças no mercado. Olha, de todas, né, que a gente trabalha aqui, né, não quero pegar também e falar mal de alguma coisa, né, pessoal, que também a gente não tem conhecimento total. Mas assim, a melhor, tá, balança que eu já trabalhei é da Baumac, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês, para quem tiver. Baumac.
aqui, Baumac. Essa balança, deixa eu ver até se eu acho no computador aqui para mostrar para vocês porque que eu acho ela tão interessante, né, pessoal? Tá, essa daqui, Baumac. A Baumac é uma das que a gente utiliza, tá? Então essas balanças aí, ó, tô até olhando na internet aqui, pessoal, agora. Elas custam entre 800 a 1.300 reais, tá? Então é uma balança acessível, ela é boa, é fácil de fazer a manutenção dela também, tá? E existe aí, eu quero lembrar o nome da outra balança aqui, pessoal, deixa eu ver se eu lembro. Tantas que a gente usa lá que eu acabo até me confundindo. Mas eu vou deixar até embaixo ali no comentário, vou fazer uma listagem das que a gente usa, tá, pessoal? Para vocês poderem pesquisar em questão de preço, em questão aí da sua utilização, tá? Mas o que acontece? Lá a gente utiliza essas balanças que, inclusive algumas elas têm a parte de impressão. E essa parte de impressão é muito bacana, porque você consegue ali fazer as alterações necessárias para algum tipo de produto, né? E a impressão sai direto dessa impressora. Eu não sei dizer exatamente que tipo que é essa parte que faz, mas é como se fosse um laser mesmo. Então, você não tem a necessidade de inserir tinta nem nada, sabe? É como se fosse as datadoras. Quem aí tem datadora? Sabe aquela datadora? A datadora ela tem como se fosse uma fita preta, né? Que faz aí, tipo, como se fosse como se fosse um antigo carbono mesmo, né? Então ele coloca nela mesmo e é esse tipo aí que a gente utiliza, né? Então é como se fosse um carbono que faz essas impressões e não tem a necessidade de tinta, tá? A bandeira furada é necessário mesmo? Não entendi sua pergunta. Ah, a bandeja, ela deve estar comentando da forma perfurada, né? Tabuleiro perfurado, é isso que você está querendo dizer, Denise? Então, pessoal, se você vai trabalhar com biscoitos, eu acho a forma perfurada totalmente necessária, tá, pessoal? Porque ela vai trazer uma segurança muito boa para você, não tem a necessidade de virar os biscoitos, ele vai fazer toda a rotação de cocção, então ele vai entrar por baixo e por cima. A forma acaba não grudando nenhum biscoito por ter essas perfurações. Muita gente, até deixa eu comentar uma coisa meio fora do nosso tema de hoje, né? Na verdade, a bandeja ela não é um equipamento, a bandeja, a forma, ela é um utensílio, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí a diferença. Então, o que acontece? Essas formas faz aí com que tenha saída de calor e a entrada muito fácil, né? E o que a gente pode falar dessas formas, né? Muita gente acha que eu uso ao contrário, né? Só um momentinho, por favor. Muitas pessoas acham que as formas estão ao contrário, né? Então, por que a gente usa as formas dessa forma? As formas, elas cabem exatamente no nosso forno, né? Tendo para a parte de cima. Quando elas estão viradas, né? Não que você não pode, você pode usar das duas formas, tá? Mas quando essa forma ela tá virada, ela fica as bordinhas para cima, certo? Para você retirar os biscoitos dali de dentro, você precisa aí tirar um a um, né? Você não consegue fazer essa virada dessa forma se não for realmente ao contrário. Então, o que acontece? Se a gente faz ela com as bordinhas para baixo, como elas encaixam exatamente no nosso forno, ela não tem perigo de cair dali. Então, quando você retira dali, basta você virar na estufa e todos os biscoitos vão cair. Então, é por isso, tá? Muita gente, mas usa a forma ao contrário. Quando você está fazendo um forno, como um forno de casa, por exemplo, aquela forma se torna muito mais difícil, claro. Tem os perigos de cair o biscoito ali. Mas no caso de um forno que seja exatamente do tamanho da forma perfurada, né, vai aí auxiliar muito e vai diminuir também o trabalho na hora da produção aí de todos esses biscoitos. E aí, gostaram do tema de hoje? Muita informação bacana, trouxe aqui valores também, que realmente é uma coisa que eu normalmente não trago para vocês, tá? Mas essa questão aí das formas perfuradas é muito prática. Então, se a sua ideia é comercializar, vale a pena o investimento. Invista em uma forma primeiro e depois aí você pode fazer os outros processos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia.
Um ótimo quinta-feira para vocês. E aí semana que vem eu tô aqui de novo, tá, pessoal? Um beijo grande. Tchau, tchau.